Olá, gente. Paulo Maes Corrêa de novo com vocês aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de vídeos a respeito de personagens do imaginário amazônico. E o nosso assunto é a Matinta Pereira. Você conhece a Matinta Pereira? Vamos começar com a exposição de um pequeno poema. Um poema justamente de um poeta já apresentado aqui, que é o Antônio Tavernar. Há um vídeo sobre ele. A propósito, eu consegui localizar o livro Sonetos de Tavernar, que foi organizado pelo meu amigo Alfredo Garcia. Fica aqui o reforço, a indicação de leitura. Então, para a gente começar, vamos ao Tavernar. Esse é um poema que foi musicado pelo Valdemar Henrique, daí ser muito conhecido. Vamos ao texto. Matinta Pereira. Matinta Pereira chegou na clareira e logo silvou. No fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelou. Matinta quer fumo migado, meloso, melado, que dê muito sumo. Torquato não pita, não masca, não cheira. Matinta Pereira vai tê-la bonita. Matinta Pereira de tardinha vem buscar o tabaco que ontem à noite eu prometi. Queira a Deus ela não venha me agoirar. Queira a Deus ela não venha me agoirar. Ah, Matinta, preta velha, mãe maluca, pé de pato, queira a Deus ela não venha me agoirar. Matinta Pereira chegou na clareira e logo silvou. No fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelou. Que noite infernal, soaram gemidos, resmungos bulidos do gênio do mal. E até de manhã, bem perto da choça, a fúnebre troça de um vesgo acauã. Acauã, acauã. Esse é o texto do Tavernar. Basicamente aqui se tem parte do enredo mais geral em torno da Matinta Pereira. Como é que ela é vista? Hoje em dia, né? Já há algum tempo. Ela é vista como geralmente o personagem é uma velhinha que em determinadas noites, ou a qualquer noite, a coisa depende só da vontade dela, ou de uma exigência do fado, né, daquilo que ela carrega como destino. Há variantes nesse sentido. O fato é que essa senhora, se metamorfoseia num pássaro e sai assoviando durante as noites e fica perturbando o sossego das pessoas e só para se alguém promete algo para ela. Geralmente é tabaco, mas há referências também a café, por exemplo, mas geralmente é o tabaco. E de manhã bate a porta, aí para a perturbação, e de manhã bate a porta da pessoa que prometeu, a velhinha, e aí querendo aquilo que lhe foi prometido. Então é nesse momento que se descobre quem é a Matinta daquele lugar. Tá certo? Nesse caso aqui, do poema do Tavernar, o Manduca Torquato se vê atormentado pelo assovio da Matinta Pereira e promete tabaco para ela. Tá? Matinta Pereira de tadinha vem buscar o tabaco que ontem à noite eu prometi. Tá? Então, aqui, se você não cumprir com a sua promessa, você pode sofrer uma represália. Por isso, queira Deus, ela não venha me agoirar, não venha trazer azar, não trazer mais tormento ainda. Esse é um verso que se repete 3 vezes. Aqui se tem uma representação poética da atuação da Matinta Pereira. Essa é uma das mais famosas, mas ela é citada também nas Águas de Março, do Tom Jobim. Podem olhar lá, vocês vão ver. Tá? Então, a Matinta Pereira, essa ideia do pássaro está embutida no próprio nome, Mati, é o pássaro Mati. E, por exemplo, foi aproveitada pelo artista plástico Maciste Costa, que é o autor da imagem de capa desse vídeo. Vejam lá que há um misto entre elementos que remetem à figura da velha e elementos que remetem à figura do pássaro, já com asas, as garras e tudo mais. Esse é um ponto intermediário da metamorfose dela em pássaro. Né? O Maciste é autor desses quadros que aparecem aqui na minha casa,
é meu parceiro, ele que ilustra os meus trabalhos e me cedeu a imagem para eu colocar na abertura do vídeo. Muito grato, meu irmão. Vamos adiante. A Matinta Pereira, originalmente, não era vista dessa forma que eu apresentei. Ela era vista como uma espécie de anãozinho na comunidade indígena, anãozinho que tinha uma finalidade positiva, que era justamente de apontar onde estavam mananciais, onde estavam nascentes, onde existia água potável. Essa era uma das funções desse personagem. E depois, fatalmente, acabou se modificando. O Santana Neri tem uma citação bem interessante nesse sentido, a respeito da mutação que a Matinta Pereira sofreria, porque ele escreveu no século XIX, né? Ele diz o seguinte: o mito foi transformado na cidade e tende a desaparecer. Torna-se o citadino menos crédulo, talvez. Felizmente, não aconteceu isso que o Santana Neri previa. O mito não desapareceu, o personagem continua aí, apenas ele se adaptou. Uma das formas mais ilustrativas dessa adaptação é o fato de a Matinta Pereira não se metamorfosear só em pássaro. Ela se metamorfoseia também, essa é uma das formas mais conhecidas depois da transformação em pássaro, em porca. Daí, em muitos lugares, ela ser chamada de vira-porca, assim como tem o lobisomem, que em alguns contextos é chamado de vira-porco. Esses dois personagens se aproximam muito. Tá? E o que a Matinta Pereira pode fazer, além de perturbar o sono das pessoas? Isso, em tempos de confinamento, é um alerta para as pessoas que gostam de ficar zanzando aí pela madrugada nas ruas, em vez de estar em casa seguras, né? Ela pode abordar as pessoas que estão fazendo o mesmo trajeto que ela e espancá-las. Esse espancamento pode ser visível, a personagem aparece, seja na forma de um grande pássaro, seja na forma de uma porca, seja na forma de uma figura humana, mas completamente desgrenhada, e ela espanca as pessoas, agride mesmo violentamente, especialmente as pessoas que também ousam mexer com ela, fazer graça quando ouvem um assovio da Matinta Pereira, insultá-la, e aí ela não perdoa. Assim como não perdoa, por exemplo, também as pessoas que assistem um vídeo que trata dela e não se inscrevem na página, não curtem o vídeo, não compartilham, não ativam o sininho. Essa é brincadeira, gente. Eu estou aproveitando o enredo para meter medo em vocês e dizer, olha, tem que se inscrever nesse canal, senão vocês vão se ver com a Matinta. Vamos adiante. Sempre esqueço desse detalhe de dizer, tem que se inscrever, gente. Em relação ao porquê de uma pessoa se transformar em Matinta, há alguns pontos importantes. Um deles é que pode ser uma espécie de acordo que a pessoa faz com o demônio, né? Um outro deles pode ser um caso de quebra de interdição, por exemplo, e aí entra a moralidade cristã. Por exemplo, se você tiver uma relação com um padre, você pode virar Matinta Pereira, assim como em outros contextos, sobretudo no Nordeste, a mulher vira mula sem cabeça. E não só com padre, mas se você mantiver uma relação com um compadre seu, você quebra uma interdição e aí você sofre as metamorfoses. Segundo o relato que eu registrei, o compadre vira lobisomem e a comadre vira Matinta Pereira. Mas também pode acontecer de uma outra forma. Quem é Matinta carrega esse fado e não tem como se livrar dele, a não ser que passe para uma outra pessoa. Então, quando a pessoa que é Matinta Pereira
está agonizante, prestes a morrer, portanto, ela fica sofrendo. Ela não morre enquanto não passar essa herança a alguém. E aí os familiares sabem quando a pessoa é Matinta Pereira, né? E fica aquela conversa, né? Olha, quem vai querer, quem vai querer. Se aparecer alguém, veja um aspecto moralizante da narrativa. Se aparecer alguém um tanto ganancioso que pense se tratar de alguma coisa de valor e resolver dizer, eu quero, não tem mais jeito, herdou o fado de ser Matinta, e aí a Matinta, que estava agonizante, pode morrer em paz. Esse é um outro dado recorrente nos enredos de Matinta Pereira. Tá? E a pessoa passa, por conta da sua ganância, a pagar o seu tributo, sofrendo as metamorfoses, que podem ser, como eu disse, em pássaro, em porca, mas, segundo o registro do Valcir Monteiro, no Visagens e Assombrações de Belém, que é uma obra de referência em relação ao nosso imaginário, eu tenho um livro aqui, Visagens e Assombrações de Belém, a Matinta Pereira tem o dom de se transformar naquilo que ela bem entender. Um outro dado relevante em torno da temática da Matinta Pereira é o seguinte, é de que em algumas regiões somente mulheres se transformam em Matinta Pereira e em outras regiões há casos de homens que também se transformariam em Matinta. Isso é uma questão relacionada ao gênero, né? Se uma Matinta Pereira aparece à noite e para perturbar o seu sossego, geralmente ela faz isso assoviando, que é uma das formas de marcar a sua presença, como destaca a Jezebel Fares. O que acontece? Eu tenho o livro da Jezebel, depois eu vou comentar. Está aqui o livrinho dela, Memorial das Matintas Pereiras, é um livro importante. Voltando, tanta informação, gente, é muita informação. Então, se a Matinta Pereira aparece assoviando, você tem a alternativa de oferecer aquilo que ela deseja, ou então você pode fazer outra coisa, que é prender a Matinta Pereira. Tá? A forma que o Valcir registrou no livro dele é a seguinte, tem determinadas orações que não são reveladas, tem que ser feito por alguém que tenha experiência nisso, a pessoa vai para o terreiro, para fora da casa, para um ambiente externo, e coloca uma tesoura aberta, enfiada no chão, coloca um terço por sobre a tesoura, um terço de fazer a oração, né? E uma chave bem aqui nesse espaço, no meio da tesoura aberta. E aí pode entrar. De manhã você vai lá, a Matinta está ali, já transformada em gente de novo, presa, ela não consegue se afastar. Essa foi a forma registrada pelo Valcir Monteiro, mas tem outras. Na minha pesquisa de campo, eu registrei inúmeras. E eu vou citar uma das mais recorrentes, que é a de você, quando a Matinta estiver assoviando, dar uma girada na chave. Você gira a chave dentro da fechadura e a Matinta passa a ficar presa ali e de manhã você vai ver quem é a Matinta do local. Tá? Existem outras mais. Só que esse detalhamento surgirá num livro que eu pretendo publicar futuramente, que é especialmente sobre a Matinta Pereira e o lobisomem. É um dos livros da minha série Lendas Amazônicas, que até aqui só tem um livro publicado, que é o livro Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, do qual eu vou tratar num outro momento, quando eu for abordar a figura da Cobra Grande. Hoje o vídeo é um pouquinho menor, porque o roteiro dessa exposição vocês encontram com o título justamente de Você conhece a Matinta Pereira? Vocês encontram numa publicação que se chama Amazônias, Diálogos Socioculturais e Socioeducativos, que é um material preparado sob a organização do Tiese Teixeira Júnior, meu amigo que é referência em se tratando de estudos amazônicos. Tem um canal aqui também, ele fez um vídeo a respeito do meu trabalho como pesquisador de poéticas orais, eu vou deixar o card aqui. E com a Agenor, ele fez isso junto com essa publicação, essa organização, junto com a Agenor Sarraf Pacheco.
É um livro que você pode baixar inteiramente grátis. Eu vou deixar o link embaixo e aí você pode ler o artigo completo. Não é um texto muito longo, mas é um texto bem mais completo, que é uma espécie de balanço do levantamento bibliográfico. Eu faço um passeio a respeito das características apontadas pelos textos de referência em torno da Matinta Pereira. Acho que é interessante, eu não vou ocupar o tempo de vocês com mais elementos aqui, porque vocês podem encontrar lá com, digamos, mais organizado, mais detalhado. E aqui o vídeo é mais um aperitivo para você ler o texto. É muito curioso como na Amazônia os nossos personagens lendários habitam a poética de vários escritores, de vários poetas, né, de vários literatos. E aqui eu já apresentei no começo desse vídeo o Antônio Tavernar. Eu já havia apresentado o Tavernar num vídeo anterior, na análise do Feuillot de Signac, né? E ele apareceu de novo aqui com a Matinta Pereira, mas ele não foi o único a escrever sobre Matinta Pereira, né? Tem um Antônio Juraci Siqueira, que já apareceu também aqui no canal. Vejam como os pontos vão se costurando, né? se conectando. O Juraci, esse livro aqui é um dos que eu adoro, Canto Caboclo. É uma antologia que ele publicou lá pela Pacatatu. Eu falo muito da Pacatatu, gente, porque é a editora com a qual eu trabalho. Eu sou revisor de textos, eu trabalho para eles e conheço bastante o catálogo. Isso não quer dizer que seja uma indicação. As indicações de leitura aqui são por conta da relevância das obras, viu? Então, mas a Pacatatu é minha parceira. É a editora que me representa como escritor. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que eu já publiquei, é só acessar o site da editora. Vou deixar o link aqui embaixo e aí vocês vão ver o que eu já fiz. Pois então, o Juraci Siqueira, nesse livro, Canto Caboclo, tem um poema chamado Matinta Pereira. É um poema um pouquinho mais extenso do que o do Tavernar, mas basicamente expõe uma cena muito semelhante. Então vou ler só um pedacinho. Noite soturna de sexta-feira, por trás da copa da seringueira, a lua brinca de esconde-esconde enquanto borda sombras sinistras no véu da noite com fios de luz. Com a mente prene de maus presságios, rolo na rede, olho o relógio, procuro o sono que não quer vir, escuto passos rondando a casa, ouço batidas de asas no ar. E de repente um assovio cortante e frio, feito um punhal, rasga a mortalha da noite densa, plantando o medo dentro de mim. E aí aqui é a sequência que a gente já conhece, a Matinta Pereira atormentando o sono do sujeito. Fica essa indicação. O Juraci é fantástico, ele trabalha com essas temáticas muito frequentemente. Não só ele, outros escritores também importantes aqui, como Salomão Laredo, por exemplo, o próprio Valcir que eu já citei. A poética do Paz Loureiro é entrecortada, é uma poética assim, que ressalta e que assim, valoriza a presença do mito. Vou falar do Paz Loureiro num outro momento. É um poeta importante, dentre tantos que nós temos aqui. Eu me empolgo, pessoal, e acabo fugindo um pouquinho do foco. Mas vamos às nossas indicações de leitura, especificamente sobre a Matinta Pereira. Então, além do que eu já citei aqui, que é o meu artigo, que está lá no Amazônias, vocês podem baixar. O artigo se chama Você conhece a Matinta Pereira? Tem o livro do Valcir, evidentemente, Visagens e Assombrações de Belém. É como eu disse, um clássico em se tratando de imaginários, especialmente em relação a lendas urbanas. Fica aqui essa indicação. Vou fazer um vídeo no futuro a respeito do Valcir. Um outro livro, ao qual já me referi aqui antes, que eu considero maravilhoso, é o da minha amiga Jezebel Fares, Memorial das Matintas Amazônicas. É um livro com o qual ela ganhou o prêmio, a dissertação de mestrado dela, ela ganhou o prêmio
da Fundação Cultural do Pará, no concurso literário. E aí o livro foi publicado, ele está aqui na minha mão. Todo mundo merece ler essa obra, porque é um livro maravilhoso, uma pesquisa muito consistente, e a escrita da Bel é uma escrita muito leve, é como se ela estivesse sentadinha aqui do nosso lado, falando sobre os assuntos. Tem um outro livro, também resultado de uma pesquisa acadêmica, do Fernando Alves. Não fala não, eu peguei a Matinta Pereira. Esse é um trabalho em que ele aborda a atuação da Matinta Pereira, caracteriza a Matinta Pereira e tudo mais, no contexto bragantino, município de Bragança. Aliás, a Bel também tem a presença de Bragança na pesquisa dela. Parece que Bragança é o paraíso das matintas, mas não é bem assim. A matinta tem em outros locais também, e com tanta força quanto lá em Bragança. Aqui, por exemplo, em Belém, eu estou organizando agora um trabalho, se chama Narradores do Guamá. Eu vou fazer um vídeo quando esse livro for lançado. É um livro que é resultado de um projeto aprovado pela Funbel, a Fundação Cultural aqui do município de Belém. Se chama Encantados, desenvolvido em parceria com instituições aqui da cidade, a Escola Mundo Encantado, que nos abrigou durante o período final da nossa atividade, o Lar Fabiano de Cristo, e é um trabalho executado pela equipe assessoria, minha parceira nessa ação. E esse livro vai ser publicado, são 20 histórias, os meninos coletaram as histórias junto a familiares, vizinhos, enfim, as pessoas que eles conheciam, são adolescentes aqui do bairro do Guamá, em Belém. E nesse conjunto, a maioria das histórias, uma parte significativa dessas histórias, é exatamente de Matinta Pereira, o que prova que a Matinta continua viva e atuante, tá certo? Tanto está atuante que não só no cotidiano, na memória, sobretudo dos nossos moradores mais antigos, que repassam isso aos mais novos, como também na arte. Vocês já viram aqui a Matinta Pereira sob a ótica de dois poetas, que são o Antônio Tavernar e o Antônio Juraci Siqueira, mas também aparece na obra de um outro poeta que já apareceu por aqui, que é o Paulo Nunes. Nesse livro aqui, Gitos, do qual eu já tratei, tem um vídeo aqui sobre a obra do Paulo Nunes, existe um poema chamado Matinta, que diz o seguinte: Fite, 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 Matinta Pereira. Pediu tabaco e deixou osso açu sob a rede da cunhã. Toque, 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 foi o que se ouviu na janela assustada. Aqui, a história da Matinta, que aparece mais extensa, mais desenvolvida lá no Tavernar e no Juraci Siqueira, surge de modo mais condensado. Essa é a característica da poética do Paulo Nunes aqui nesse livro. Tá certo? É um livro apaixonado por esse livro. Pois bem, gente, no artigo que eu publiquei, vocês podem ir lá ao final do trabalho, tem uma relação de referências mais detalhadas em torno da Matinta Pereira e dos temas que eu levanto lá. Vocês fiquem à vontade para conferir, se for o caso. E eu espero que, quando perguntarem para vocês conhecem a Matinta Pereira? A partir de hoje, vocês digam que sim, porque viram alguma coisinha aqui no nosso canal. Gente, não esquecendo de se inscrever, curtir as publicações e ativar esse sininho para ser avisado quando tiver coisa nova aqui no canal. Muito grato pelo apoio, grande abraço a todos e até a próxima.